como a língua alemã foi mudando durante a linguagem do nazismo. E ele destaca umas coisas assim que bastante interessantes. Porque a linguagem do heroísmo é uma linguagem que parece dar clareza às coisas. E que, nesse sentimento de clareza, de repente, nós nos encontramos diante da nuvem negra do nazismo. Ele fala justamente dessa contraposição. E eu acho muito bonito porque ele fala também, mais depois no texto, que de repente todos, sem questionar todo mundo, as pessoas contra os opositores, os seguidores, aqueles que se beneficiam e as vítimas, todos eles começam a ficar condicionados pela mesma pessoa e pela mesma linguagem, né? Então, aí disso, queria te perguntar uma coisa. O governo Bolsonaro, ele é um processo histórico ou ele é um acidente? Qualquer coisa é processo histórico, né? Eu não entendi o sentido. Talvez eu possa te dizer, ele não é um acidente, no sentido de que ele não é um ponto fora da curva do Brasil. Isso a gente tem que ter muito claro. Jair Bolsonaro não surge do nada. Jair Bolsonaro representa uma fatia substancial da população brasileira que é racista, que é machista, que é sectária, que acredita na violência por sobre a conversa, que não admite efetivamente que nós estejamos numa democracia, que acha que a desigualdade social é característica importante das sociedades, enfim. Uma parte significativa da nossa sociedade pensa assim, Jair Bolsonaro não enganou ninguém, Jair Bolsonaro não deixou nunca de dizer o que ele era e o que ele ia fazer. As pessoas que o apoiaram por concordância, se não no todo, pelo menos em uma parte, com os seus espectros, as suas ideias políticas, os seus condicionamentos. Então, Jair Bolsonaro não é um acidente, não. Jair Bolsonaro é efetivamente o resultado de uma... Aí a gente vai ter algumas teorias sobre o fascismo que talvez sejam um pouco controversas. Veja, quando o fascismo surge no início da década de 20, nós estávamos vivendo uma situação semelhante ao que nós vivemos agora. Nós estávamos vivendo uma mudança de século. Mais importante que isso, nós estávamos vivendo uma alteração significativa nas tecnologias de comunicação. Na época vinha o surgimento do rádio, hoje nós tivemos o surgimento da internet. Nós estávamos saindo de uma enorme crise econômica que havia sido a crise da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos saindo, a partir de 2008, 2010, de uma enorme crise, que foi a crise do capitalismo, 2008, 2010. Nós estávamos saindo, a Europa especificamente tinha experimentado uma guerra brutal, né? A colocação de uns indivíduos contra os outros em campo aberto. E tudo isso, e além disso, essa guerra, o que ela fez? Como uma quantidade muito grande de homens morreu, ela proporcionou às mulheres a possibilidade de terem legitimidade para pleitear uma maior participação política. Então, exatamente após a Primeira Guerra, o agente político mulher passou a ter legitimidade para postular coisas que antes não tinha condições, já que essa mulher mesmo foi colocada no sistema produtivo. A quantidade de homens que morreu foi muito grande, as mulheres tiveram que vir enfrentar a fábrica. Então, havia ali uma transformação social em curso muito grande, uma questão geracional extremamente forte também. Quer dizer, você tinha os sobreviventes da guerra, que eram indivíduos um pouco mais velhos, e você tinha uma disputa muito grande com os indivíduos novos, que já se adentravam na esquerda e que buscavam transformação do mundo. Todas essas características estão mais ou menos presentes quando nós temos o ressurgimento dessa estrutura fascista no Brasil, especialmente no Brasil. Basta que você veja que em 2016 nós estávamos discutindo o aborto. Nós estávamos discutindo um aborto legal para as mulheres, estava sendo negociado no Congresso passar uma lei estabelecendo a possibilidade da mulher fazer um aborto seguro através do SUS. E hoje, gente, pasmem, hoje nós estamos tendo que defender o direito da mulher sobre as suas vestimentas. Até pouco tempo atrás, no STF, estava lá, o STF estava julgando uma discussão que era se a mulher podia fazer ligadura de trompa sem a autorização do marido. Veja, a mulher não é dona do seu próprio corpo, mas isso tudo aconteceu nesses 3, 4, 5, 6 anos. Então, se você pegar o cenário sociopolítico daquela época e o cenário sociopolítico de hoje, você consegue perceber uma série de pontos semelhantes. O Bolsonaro é uma reação efetiva à transição da sociedade brasileira que foi posta em curso por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
Uma transição de um país arcaico nos seus costumes, na sua visão de sociedade, para um país mais justo, para um país que reconhecesse mais atores políticos. E aí você tem o surgimento de Jair Bolsonaro e todo esse processo de oposição. Fernando, justamente aí eu queria te fazer uma pergunta. As contingências históricas de surgimento do fascismo, apesar de que a gente possa traçar várias semelhanças entre o que a gente pode chamar de ascensão do fascismo, depois do golpe da Dilma, no Brasil e na Europa, as contingências históricas parecem ser muito diferentes. A Europa, você tinha um grande problema de nacionalismo mal resolvido. Você vê, inclusive, que a questão do Hitler, que une o Hitler, a alma alemã que une o Hitler ali, tinha relações com as questões nacionalistas, de uma Alemanha que não conseguiu se unificar, ou tentava se unificar e criar o alemão. A mesma coisa a Itália, que teve que se formou muito tarde como nação. Por exemplo, você tinha também a Grande Depressão, você tinha pessoas passando fome, uma pobreza extrema. O Brasil, o fascismo parece que ele renasce num outro momento histórico, no momento onde nós tivemos uma ascensão social, nós tivemos certas medidas de tirar as pessoas da pobreza, não vou dizer bem uma distribuição de riqueza, mas você teve alguma contemplação das classes mais pobres, você teve mais pessoas se integrando na faculdade, você teve algum tipo de inclusão social através de uma concessão do Estado. Como que a gente explica isso? É possível explicar isso? É assim, Sara, não é diferente, Sara. Veja, se você pegasse lá em 2016 e chegasse para o Aécio ou para o Serra, que eram, naquele momento, os principais agentes políticos, né, e dissesse para eles que Jair Bolsonaro seria presidente do Brasil em 2018, eles iam rir na tua cara. Não havia pesquisa política que colocasse Jair Bolsonaro como um ente importante. Havia um zum de internet, havia uma manifestação de gurizada, mas era muito no sentido da piada, né? Jair Bolsonaro realmente se coloca como agente político a partir do momento que os neoliberais brasileiros passaram a empobrecer a população com o governo Temer. Então, não há diferença no que aconteceu lá no início da guerra. O que nós temos de diferença é a guerra. Não houve uma guerra, mas de resto, o empobrecimento da população, você vê isso a partir de 2013, 2014, até o 2018, você vê um empobrecimento direto da população, o aumento da fome, né, que agora está chegando a índices alarmantes, mas naquele momento já existia, né? Você vê a insatisfação das pessoas. A questão do nacionalismo é parte integrante do discurso de Jair Bolsonaro. Na Alemanha, não existe o ser alemão antes do Hitler. A Alemanha de Weimar não conseguiu concretizar, na realidade, desde o século XIX, desde 1870, 71, que é quando dá a unificação alemã, eles nunca conseguiram concretizar a ideia do ser alemão. Quem dá isso é o nazismo, por isso que até hoje é tão forte isso lá. Né? E nós tínhamos isso no Brasil também, quer dizer, o regime militar de 64 se arrogava serem brasileiros. Veja como é que Bolsonaro se elege, Sara. Bolsonaro se elege dizendo: o Brasil é meu país, o verde e amarelo são as minhas cores, minha bandeira não será vermelha. A questão nacionalista é evidente no discurso dele o tempo todo, sendo utilizada da mesma forma que era utilizada lá na Alemanha. O nacionalismo sempre é utilizado como forma de distinção das pessoas. O nacionalismo é sempre uma estrutura de exclusão. Você define um grupo e diz: esse grupo chama-se alemães. Esse grupo tem essas e essas e essas características, e ele tem a primazia por utilizar os recursos dentro desse território que o Estado alemão coordena. Vocês que não são alemães não têm direito a esses recursos. Foi exatamente a mesma coisa que Jair Bolsonaro fez. Não só ele fez falado, mas fez na prática. Tirou os recursos e colocou para os militares, que se dizem os únicos nacionalistas. Eu concordo com você, Fernando, mas o que me surpreende, porque eu acho que são realmente existências históricas muito diferentes dos alemães e dos brasileiros. O alemão, ele tem um conceito que é ser alemão. Inclusive, foi a língua que foi a unificação, a primeira unificação de uma identidade alemã. A obediência à lei é um dos fatores de identificação do povo alemão. Mas no Brasil, eu não sinto que tinha essa mesma necessidade de criar um mito nacional. E aí eu me pergunto você acha que o neoliberalismo, também criando essa sociedade de alta competição, de quebrar com as solidariedades de grupo, você acha que ele pode ter interferido nesse fator? Isso não seria uma explicação? Não, Sara.
O neoliberalismo, ele abre as portas, os liberais abrem as portas para os fascistas. Foi assim lá na década de 20, e foi assim aqui no Brasil, e é assim em todos os regimes que a gente estuda. Não, o fascismo nunca chega ao poder através de golpe, nunca tem força suficiente a chegar através de golpe, chega sempre por dentro da democracia e depois erode ela com o auxílio dos liberais. O que os neoliberais trouxeram para nós, e isso sim é muito complicado, é a noção de uma sociedade orgânica. Tá? O neoliberalismo defende que a desigualdade é natural e que algumas pessoas... a ideia de uma sociedade como um corpo, né? Cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua função, cada um exerce o seu papel, assim como no corpo, né? Quem nasceu para ser cérebro, maravilha, você vai ser cérebro. Quem nasceu para ser intestino, eu ia falar um palavrão aqui, Sara, mas não vou falar. Quem nasceu para ser intestino, vai ser intestino o resto da vida, entendeu? Então, essa ideia de sociedade orgânica é isso que o neoliberalismo trouxe. Ele trouxe a ideia de que os indivíduos são recompensados pela sociedade na medida das suas possibilidades, na medida daquilo que trazem para essa sociedade. E isso serve demais ao nazismo. Isso serve demais ao fascismo. Isso serve demais a essa vertente nazifascista brasileira que é o bolsonarismo. Porque eles cultivam essa ideia dos melhores. Veja que no discurso deles está implícito o machismo, a guerra, a competição, né? Por isso esse discurso viril, né? Eu sou mais forte que você, eu tenho armas, no meu mundo você não se criaria, porque existe dentro da lógica disso o processo de competição, né? E isso foi deflagrado especificamente pelo neoliberalismo. O problema é que o neoliberalismo pensava que ia colocar esse tipo de valores na sociedade simples e exclusivamente para baixar o valor da mão de obra. Porque daí você joga uma parcela significativa das pessoas na pobreza, a mão de obra baixa de valor. O que ele não percebeu é que quando o nazifascismo, quando esse fascismo à brasileira captura esse discurso, ele ressignifica esse discurso. E essa ressignificação, ela tem um poder de representação maior na nossa população do que teve o neoliberalismo. O que eu estou dizendo, Sara, trocando em miúdos, é que assim, as nossas elites acharam que Bolsonaro ia simplesmente chegar, retirar o PT do poder e ponto final. E para isso eles usaram todas as ferramentas de manipulação, de limpeza da figura de Bolsonaro, de controle da informação, de prisão do Lula. O problema é que Jair Bolsonaro se mostrou com mais capacidade de tocar o gado do que os liberais faziam antes. E aí, meu querido, vai falar mais quem tiver mais apoio popular, e os liberais estão desesperados para saber como é que eles se livram desse bode na sala nos dias de hoje.